Saudando a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora no nosso terceiro dia da nossa aula sobre uma visão panorâmica, uma visão geral sobre a marteologia. É um tema que está dentro da teologia sistemática, né? E é um tema vasto, e nós então estamos dando algumas pinceladas nessa questão para que nós possamos até mesmo nos atentarmos da nossa forma no nosso modo de viver. Eu deixei na aula passada 3 perguntas. Claro que essas perguntas é apenas para você pensar, mas nós vamos trazer essas 3 perguntas para respondê-las aqui. Existe pecado contra a família? Nós podemos pecar contra a igreja? Podemos pecar contra os irmãos mais fracos na fé e aqueles irmãos que estão caídos? O pastor falou disso hoje. Eu fico maravilhado porque eu ainda não tive oportunidade de conversar com o pastor. Mas o que nós temos trazido de trabalho é o Espírito Santo que está dirigindo. Então, cada tema que nós trazemos aqui, o pastor fez alguma abordagem no culto. E hoje ele fez a abordagem sobre essa questão da unidade. Né? Alguns pecados que nós conhecemos contra a família são alguns pecados que o povo de Deus não pratica. Via de regra, não pratica. Aquele que está comprometido verdadeiramente com o Senhor não pratica, por exemplo, o ato do adultério. O adultério, tanto o ato em si como o adultério do coração são pecados. Mas eu não creio que seja comum no povo de Deus a prática do ato do adultério. Mas nós, na aula passada, nós vimos através de uma pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia, em que dava conta de que são entre 50 e 70 mil pensamentos que passam pela nossa cabeça. Vamos botar isso um pouco mais baixo? Vamos botar aí para 15 mil? São 15 mil pensamentos que surgem na nossa cabeça e que não cabe a nós impedirmos que eles surjam. Muitos desses pensamentos são tão bobeira que automaticamente eles morrem. Mas tem alguns que ficam. Olhando a nossa sociedade, onde parece-me que o pudor está colocado assim num segundo plano, nós vemos homens e mulheres endeusando o seu corpo e, por via de regra, induzindo aos outros aqui no coração cobiça. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Isso é um cuidado, porque há uma diferença entre ver e contemplar. Eu posso, e nada pode me impedir, de ver uma pessoa num traje mais curto, que cubra menos o seu corpo, mas entre o ver e o contemplar, a decisão é minha. A decisão é minha. Eu vinha um outro dia, eu vou dar esse exemplo para que você compreenda bem o que está acontecendo. Eu vinha um outro dia aqui no centro, vinha uma moça muito bonita, assim, bem vestida, ela com uma bolsa num lado, um computador no outro, as duas mãos ocupadas, uma saia assim, lá embaixo, muito bonita, assim, um tecido, a gente via que era um tecido bom, assim. Lá, um dado momento, me aparece um vento e levanta a saia dessa moça até aqui. E ela não podia fazer nada, que ela estava com as duas mãos ocupadas. Eu estava a cerca de 3 metros dela. Eu vi, mas eu desviei o olhar.
A decisão do pecado do coração é minha. É minha. Então, o crente precisa ter isso em mente, o crente precisa vivenciar isso. Porque, que mal faz? O mal faz no momento em que eu decido continuar olhando. O mal fez para Davi no momento em que ele viu aquela moça tomando banho, viu. E decidiu continuar vendo. E decidiu contemplar. Essa decisão em mim, ver é impossível evitar. Pois não. Eu participei de uma congregação que o pastor sempre dizia para nós: o nosso pecado tem que ser culposo e não doloso. Se há intenção, é porque tem coisa errada. Sim. Sabe? Então, é uma decisão que é nossa. E é uma decisão de segundos. É uma decisão de segundos. Ver está visto, é inevitável. Você está passando, como o caso de Davi, estava passando e viu. Agora, opa, a decisão é minha. A decisão é minha. Então, eu não creio que seja comum ao homem de Deus o ato do adultério. Mas nós precisamos estar atentos a um outro aspecto, que é o que está no coração. Precisamos estar atentos, porque é aí que surgem todos os outros males. É daí que surgem todos os outros males. A cobiça, né? O julgamento, todos os outros males vêm do coração. De que coração? Da decisão de eu continuar trabalhando naquele tema. Eu preciso estar atento a isso. Como é que é a nossa conduta em relação ao matrimônio? Então nós vimos que nós podemos, o adultério é um pecado contra a família, e vimos que isso nasce no coração. Todos os nossos pensamentos vêm daí. Agora, a decisão de continuar é minha. E Jesus Cristo fala, né, que lá em Mateus 5, que eu preciso perceber que qualquer intenção que eu tenha em relação a alguém, já cometi o pecado. Mas a conduta do crente em relação ao matrimônio, o princípio do casamento. Por isso, está lá em Efésios, repetindo o texto que está em Gênesis, deixará o homem seu pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aqui começa tudo. Aqui começa tudo. Deus, vendo que Adão estava só, resolveu criar uma adjuntora. A adjuntora é aquela pessoa que está junto nas tomadas de decisão, mas a palavra final, ou seja, o porta-voz da decisão não é ela. Tá? Então, eu até coloco aqui num texto, né? Ela está junto, não cabe somente ao homem decidir as questões familiares, mas deve ser conversado em relação à sua esposa, mas a palavra que vai chegar àquele que nos inquiriu vai ser o homem que vai ser o porta-voz. Eu tenho, em vários momentos, trabalhado esse texto, e muitas mulheres se levantam contra, achando que não pode ser submissa ao homem. Não, a questão não é essa. Compare, quando Jesus trabalha esse tema, ele trabalha de uma forma em que traz a nós uma responsabilidade enorme. Primeiro, que ele coloca o homem comparado a ele próprio. Jesus Cristo coloca o homem comparado a ele próprio. E ele coloca a mulher comparado à sua noiva.
forma que nós deveremos pensar essa questão do casamento, para não ter problema. Então, ali é o começo de tudo. O homem deve abandonar a antiga família e formar uma nova. Muitos são os casamentos afetados pela falta de compreensão desse princípio. Aliás, o primeiro pecado, na realidade, foi da mulher, né? Porque ela cobiçou e ela tinha sido avisada, mas ela não entendeu. Quando ela está sozinha, se ela era uma ajudadora e deveria estar ao lado do marido, naquele momento ela está sozinha. O que ela deveria fazer quando deveria ter chamado o marido? Vou chamar o meu marido. Ela tomou a decisão de fazer errado, porque cobiçou. Aí depois ela induz o marido a pecar também. E o marido não teve autoridade sobre ela, e aí começou todo. Abismo puxando outro abismo, né? Afogado tentando salvar o outro, né? Abismo puxando abismo. Por quê? Porque esse princípio nós negligenciamos. No momento em que eu me caso, eu sou outra família. E se eu ajo dessa forma, a minha mãe não mete o dedo na minha vida, tá? Nem a minha sogra mete o dedo na vida do filho. Porque ambos deixaram pai e mãe. Estão formando. Esse é o princípio. Crises no casamento, na maioria das vezes, acontece porque um dos cônjuges ainda está preso à família antiga e vive como se fosse solteiro e continua na dependência dos pais. Por isso, Paulo diz que devemos abandonar a família dos pais, para não ter problema. Para não ter problema. A minha filha mora a 6 metros da minha casa. Eles estão lá. E eu estou aqui. Às vezes a gente percebe que alguma coisa está acontecendo lá, eu fecho a porta da minha cozinha. Resolvam. Porque não é o espaço geográfico que vai determinar o erro nessa condição. Mas é justamente tudo o que acontece, vir reclamar para o pai, vir reclamar para a mãe, porque ele fez assim ou ela fez assado. Você deixou pai e mãe e se uniu à sua mulher. E agora vamos viver do jeito que a palavra está dizendo. Mas quando a gente não percebe ainda que ele deixou pai e mãe, quando ele ainda está preso ou ela está presa ainda à família, eles vivem e passam a ter problemas. O apóstolo Paulo, com relação ao casamento, ele refuta veementemente o pecado da poligamia, que também acontecia na igreja de Éfeso, dentro do corpo de Cristo. É interessante, irmãos, dizer que tudo isso que nós estamos tratando é a palavra de Deus falando com o povo de Deus. Não é falando com pessoas que não têm compromisso com Deus. Na igreja de Éfeso havia isso. Ele combatia a promiscuidade. E ele fazia procurando fortalecer o matrimônio. Porque o matrimônio é divino. O texto diz que se unirá à sua mulher, a única. É interessante que a palavra diz em Provérbios: satisfaça com o desejo da mulher da tua mocidade. Eclesiastes. Mulher da tua mocidade. É uma união tão forte que não tinha como separar. O casamento é sustentado pela aliança, o acordo de viver juntos, segundo, não o acordo assinado no papel, mas segundo a determinação de Deus.
E ele é, de certa forma, indissolúvel quanto você... Eu vou dar um exemplo tanto quanto... Acho que para que você entenda. Você já descarnou uma carne? Já pegou uma carne com osso e descarnou? Será que você consegue descarnar essa carne sem tirar uma partezinha do osso, ou sem deixar uma parte do osso na carne? O casamento é isso. Quando o matrimônio, Deus diz sim, é isso. Ele é uma união tão forte que ele não tem como separar. O casamento é uma aliança, é um acordo de viver juntos, segundo a determinação de Deus. E aí o que é que acontece quando um casal separa? Essa união é indissolúvel. Então um pedaço de um vai para o outro. Está entendendo? Um pedaço de um vai para o outro. Não está zerado assim como ele estava quando solteiro. Não. É a carne descarnada, é a carne retirada do osso. Um pedaço fica aqui, o outro pedaço vai lá. Não há maneira de separar a divindade do casamento ao casar de novo. Ou foi Deus que uniu? Se foi Deus que uniu, Deus não usa o processo inverso. Só deixa de unir, só deixa de estar unido como Deus estabeleceu a partir do falecimento de um dos cônjuges. É uma coisa muito séria. Qual é a conduta do marido, que deve ser do marido, em relação à sua família e especialmente em relação à sua esposa? Não amar a esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se a si, é pecado. Então nós estamos falando aqui de algum tipo de casamento que pode acontecer sem que ele ame a esposa? Pode. Ela pode ter uma situação muito legal, econômica, né? E eu vou me dar bem. Meu irmão, você está se dando mal já. Já está se dando mal. Porque o relacionamento, esse relacionamento com Deus, é um relacionamento não de interesses. Então, casar sem amar é a mesma coisa que colocar em choque Cristo e a sua noiva. Casar sem amar, eu quero repetir para que você entenda, é a mesma coisa que de colocar em choque Cristo e a sua noiva. Ele morreu pela noiva por amor. Tá? Quem não ama o cônjuge está pecando. Quem não ama a sua esposa é como amar o seu próprio corpo. Assim deve o marido amar a sua própria esposa e vice-versa. É interessante que a gente perceba isso. Nessa relação, essa relação deverá ser de mão dupla. Tá? E quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém pode odiar a si próprio. Né? Então, amargurar-se contra a esposa, vós maridos, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas, e o inverso é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. Ainda a conduta do marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também o Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, para purificar, e para a lavagem da água pela palavra, para semelhante, mais santa e irrepreensível. Esse amor, essa dedicação, é para que ela se sinta amparada, para que ela se sinta segura, para que ela não tenha necessidade de buscar essa segurança e esse amparo em outro lugar. Em outro lugar. Sobre o divórcio, a palavra fala que, exceto em relações sexuais,
Se não houver perdão, Se ela decidir perdoar, se não houver perdão, eu estou pecando. se perdoar, Aí, olha lá o que diz a oração que Jesus Cristo ensinou. Perdoa-me as minhas dívidas, da mesma forma, use o mesmo peso e a mesma medida de perdão para comigo, assim como eu uso para com os outros. Será que está livre para divorciar? e por exemplo, uma pessoa que era do mundo e casou lá, se separou. Depois de alguns anos ela se converte e quer casar de novo. O que está lá atrás, feito na nossa ignorância, o apóstolo Paulo diz que não conta. Será que Deus estava naquele casamento? Qual é o compromisso que há a luz com as trevas? Pela tradição, a gente vai lá na igreja e o padre casa. Mas não significa que esteja entregando o casamento para Mas isso não quer dizer que esse casamento esteja sendo abençoado pelo Senhor. Eu não estou querendo dizer que todos os casamentos feitos lá na Igreja Católica Apostólica Romana não tenham a bênção do Senhor. Porque lá tem muita gente que nós ficaremos surpreendidos que estão salvas em Jesus. Vou repetir, lá tem muita gente que nós vamos ficar surpreendidos lá no céu que estão salvas em Jesus. Eu conheço. Uma pessoa, um casal da família que teve um encontro, tá? E esse encontro com o Senhor foi de tal ordem, não só eles, mas todo um grupo, e que o próprio padre que está trabalhando com eles disse: olha, é Cristo que salva. Isso que vocês estão vendo aí na parede, não leve em consideração, considere decoração, porque o único que salva é Jesus. Tem gente lá. Tem gente lá. Glórias a Deus. Sabe? Então, o amor é manifestado pelo Espírito. O modelo desse amor é Cristo, que amou a sua própria noiva de tal forma que morreu por ela. O marido é capaz de dar a sua vida em defesa da esposa? Ele precisa ser. Agora tem uns maridos frouxos aí. Tem uns maridos frouxos aí que quando aparece um problema, batendo na porta, lá na madrugada, barulho na porta, ele faz de conta que está dormindo para a mulher ir lá dar um jeito. Esse cara ama a esposa? Entendeu? Então assim, ó, do ponto de vista prático é isso. O marido deve amar a esposa de tal maneira que quando há o problema, ele seja o primeiro a ir lá para resolver. E não fazer de conta e deixar que a mulher assuma a posição. Tanto um quanto o outro está pecando. Vamos ver logo adiante. O amor é capaz de dar a sua vida por ela. O amor do marido é no sentimento físico, no sentimento moral e no sentimento espiritual. Ele precisa estar integralmente voltado à proteção e ao cuidado dela. Ele precisa estar integralmente voltado ao cuidado e à proteção dela e de sua prole. Isso é o amor. Ele é muito mais abrangente do que, eu te amo, eu te amo. É muito mais abrangente do que isso. É se envolver de tal maneira com ela que absolutamente nada poderá acontecer com ela sem que eu não me antecipe para evitar. É isso. É pegar aquela panela que ela vai pegar, que você sabe que ela é pesada, você se antecipar e pegar aquele objeto pesado para que ela não faça tanta força. É isso. É você se antecipar, é você estar atento, é você estar olhando ao que está acontecendo ao redor para evitar que algum problema ela venha ter em decorrência de uma vida.
o marido deve sustentar a família. Se ele não estiver fazendo isso, salvo exceções, ele está desempregado, ele está numa situação de enfermidade. Nós não estamos falando das exceções, nós estamos falando das regras. O marido deve sustentar a sua família. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente os da família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Há marido que não assume a sua liderança em casa. E 1 Timóteo 3,5 diz, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado com a igreja de Deus? Não cuida da sua família, mas quer ser uma autoridade, quer ser um oficial da igreja de Cristo. Isso que Paulo chama a atenção de Timóteo é isso. Tem muita gente que quer viver da aparência, mas o que precisa fazer no seu dia a dia, não faz. Vem para cá, com a Bíblia desse tamanho, parece o livro do cartório, onde são feitas as escrituras, né? Dando uma de bonzão, e em casa não cumpre as suas obrigações. Há pai que não ensina a palavra de Deus para os seus filhos. Está pecando, está errando. Aquele que tem os seus filhos, ele tem a obrigação de ensinar a criança no caminho em que deve andar. Está na palavra. Se eu não faço isso, eu estou pecando. Se eu não faço isso, eu como o líder da casa, se eu não faço isso, eu estou pecando. A minha filha está casada, tem um menino de 6 anos, Rodrigo. E um dia ela estava lembrando. Poxa, o pai pegava eu e o André lá no quarto, e a gente sentava, e ele abria a Bíblia e contava a história, e o Rodrigo, o vô fazia isso, mãe? Sim, o vovô fazia isso. O vovô contava história para nós da Bíblia. E como eu estou agora contando para ti, o vovô fazia isso. O vovô fazia contar, porque é assim que ele vai conhecer o caminho que deve. Deus não dá direito ao homem a desrespeitar a mulher e desmerecê-la. O pai deve buscar o conselho de Deus para criar os filhos. Sempre fica essa dúvida, né? É muito bom o casamento quando nasce o filho e agora. A palavra de Deus está dizendo isso. Nós temos que buscar o conselho de Deus. O que Manoá fez? Manoá orou e pediu que o Senhor desse a ele condições para criar o filho. Nos ensine o que devemos fazer ao filho que há de nascer. Se Manoá, que era um sacerdote, pediu a Deus que o ensinasse a criar o filho, por que não nós? Né? Ensinar a criança o caminho, já vimos? Não é função da escola dominical. Ensinar a criança o caminho que ela deve andar, ensinar a criança as primeiras letras do Evangelho, não é função da escola dominical. A escola dominical vai reforçar aquilo que você ensinou em casa. Mas não é função da escola. Assim como não é função da escola secular educar o seu filho. A escola secular, ela vai dar informações técnicas de formação profissional e formação social. Educar e disciplinar cabe aos pais. Então, muitas vezes a gente, talvez até nessa correria do dia a dia, o homem tendo que ter 2 funções, a mulher tem que trabalhar fora e tal, a gente esquece um pouco dessa função. A função de ensinar o caminho da criança é nossa. A função de educar essa criança e disciplinar é nossa. Então, muitas vezes eu vinha tarde da escola, estudava de manhã, trabalhava à tarde, trabalhava à noite, e vinha, ainda tinha que achar um tempo para ensinar. Isso nós temos que fazer.
da mulher em relação ao casamento. Tem mulher que não permite que o marido seja o líder da casa. Se o marido já é meio pacato cidadão, tem mulher que não permite o marido ser o líder da casa. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. A mulher não pode olhar essa sujeição ao marido como se ela estivesse abaixo dele. Ela tem que olhar esse marido na perspectiva do Senhor Jesus. Que ela, olhando o marido na perspectiva de Jesus, ela está atribuindo a ele uma tremenda responsabilidade. Ah? Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo, cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve estar sujeita ao marido. Agora, marido, meia boca aí, toma uma atitude. Porque se ela for levada a pecar por causa da tua atitude, tu também estás pecando. Está pecando. Ela pode estar sendo levada a pecar por causa da ineficiência, por causa do marido que não tem iniciativa. Mas ele também está pecando pela falta de iniciativa. Quem tem que estar à frente e protegendo e cuidando é ele, não ela. No Novo Testamento, nós vemos a sujeição não é a escravidão. Foi com Cristo que as mulheres tiveram uma dimensão de privilégio naquela sociedade, especialmente a mulher casada. A sujeição da mulher dignifica a sua posição por causa de Cristo. Se por um lado o homem é comparado a Cristo no cuidado da esposa e da família, ela é comparada à igreja de Cristo. Então ambos têm muita responsabilidade na condução desse deixar pai e mãe e formar uma nova família. Dignidade não é sinônimo de igualdade. Jesus Cristo deu dignidade às mulheres. Tanto é que as mulheres, na sua grande maioria, sustentavam o ministério. Ele deu dignidade à mulher, tanto é que aquelas mulheres, elas ajudavam no ministério de Jesus e também no ministério, logo em seguida, dos apóstolos. Áquila e Priscila era um casal judeu que foi expulso de Roma, e esse casal trabalhou muito no auxílio do ministério de Paulo. Foi esse casal que pegou Apolo, que era um grande orador e que conhecia parte do Evangelho. Foi esse casal que, vem cá, vamos lá para casa e vamos dar uma atualizada aí nas tuas informações. Ela é importante. Ela é muito importante no ministério. Mas isso não dá a ela igualdade ao Senhor. Porque a igreja de Cristo não foi comparada, a igreja de Cristo não foi trazida à igualdade de Cristo. A igreja de Cristo foi honrada por Cristo, mas numa posição de submissão a Cristo. Assim como Cristo, no final dos tempos, se submeterá ao Pai. Essa relação precisa ser bem entendida, essa relação precisa ser bem observada, onde nós precisamos estar desarmados dos nossos conceitos e dos nossos preconceitos para compreender o que está acontecendo aqui. A mulher, nós precisamos lembrar que a mulher foi comparada à igreja de Cristo.
a igreja não foi equiparada a Cristo. A sujeição da esposa deve ser espontânea, porque está baseada em quê? No amor e no temor ao Senhor. O fato é que muitas vezes a gente olha essa questão da submissão do ponto de vista da sociedade em que a gente vive. Nós não olhamos do ponto de vista da palavra de Deus. A sociedade hoje estabelece uma guerra entre sexos, uma guerra entre profissionais. E essa guerra entre profissionais, infelizmente, muitas vezes vem para dentro da nossa casa. Em que a mulher, pelo fato de ganhar um pouco mais do que o marido, ela se acha. E o marido, pelo fato de ganhar um pouco menos do que a mulher, se sente inferiorizado. Não é isso. A sociedade hoje está dizendo que é assim. Competitividade. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é outra coisa. É outra. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. É ao Senhor que nós devemos olhar. É o comportamento estabelecido pelo Senhor que deve valer no nosso relacionamento. O final da oração em epígrafe explica que tipo de sujeição as casadas devem ter em relação ao marido. Como convém ao Senhor. Mas isso não anula a personalidade dela. Isso não anula. A reverência da mulher ao marido diz respeito a uma submissão amável e espontânea. Reverenciar o marido significa respeitá-lo e reconhecê-lo como autoridade espiritual, material e física na comunidade onde os dois resolveram formar. A mulher que atrapalha a Bíblia, é anula o marido, né? 1 Pedro 3, 1. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pela porta da sua mulher, ficam ganhos sem palavra. O comportamento, o apóstolo Paulo Pedro está dizendo aqui, que ela deve ser sujeita ao marido para que o comportamento dela ganhe o marido. Nós tivemos um exemplo aqui, eu não vou citar o nome do casal, mas aqui na igreja. Ela se converteu, estava vindo, participando dos cultos, ele não havia se convertido, mas num determinado momento passou a trazê-la à igreja e ir embora. Num outro tempo, ele passou a vir à igreja e se arrancar mais cedo. Mas ela começou a participar da escola dominical. Ela teve aula comigo. No trimestre seguinte, ela queria participar da escola dominical e o marido disse que não. Ela veio conversar comigo. Pastor, o que é que eu faço? O que é que o seu marido disse? Não, ele disse que ele não quer ficar na escola dominical e também não quer que eu fique. Vá com ele. No trimestre seguinte, ele veio na seguinte condição: desde que não me perguntem nada. Ele veio. Estavam ali os dois felizes da vida. Eu estava dando visão panorâmica do Antigo Testamento. E lá num determinado dia lá da aula, tinham 4 pessoas. O casal, mais uma menina que está fazendo o curso de oficial da Marinha no Rio de Janeiro, e eu acho que era minha esposa, eu não tinha mais alguém. Lá a certa altura eu estou falando sobre o Antigo Testamento. Esse homem desanda a falar. E a falar, e a falar, e a falar, mas o que ele estava falando não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. E aí, nós paramos a aula e eu pedi que quem estava ali começasse a orar.
eu me sentei na frente dele e eu não terminei o plano da salvação. Aquele homem entregou a vida para Jesus. Então, se ela não tivesse obedecido ao marido, ele teria falecido como faleceu no começo desse ano com o Senhor? Que o apóstolo está dizendo assim, ó, no seu silêncio você pode ganhar o seu marido. A minha mãe, o meu pai, ele era de uma irmandade da Igreja Católica e se casou e tal. E toda sexta-feira minha mãe preparava o terno de linho branco e ele saía. Voltava domingo à noite. Quando ele voltava, naquela época não tinha geladeira, ficava em cima do fogão a lenha, o prato com a comida e o outro prato em cima para manter a comida quente. Aí a minha mãe, quando voltava da igreja, já estava em casa, comia e tal, e um dia ele começou a se interessar pelo livro preto. O que o pastor falou lá? E a mãe então repassava a mensagem para ele. E aí um dia ele começou a se interessar pelo livro preto. O que tem nesse livro preto? Ela, no seu silêncio, ela trouxe ele para Cristo. Tornou-se presbítero da Igreja Presbiteriana de Florianópolis. Não tem um lugar neste morro, em toda a ilha de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, que ele não tenha pregado o Evangelho. No silêncio dela, ela ganhou o marido para Cristo. Então são coisas da palavra de Deus que a gente precisa fazer correr na veia. Ao invés do embate, tenha sabedoria. Ao invés do embate, tenha sabedoria. A sua esposa não quer que você venha para a igreja para participar. Fique com ela, mas ao estar com ela, não fique cheio de raiva. Comece a falar de alguma coisa de Cristo. Comece a cantar uma música, comece a louvar, porque a música tem esse poder de atrair. Comece a louvar. Que daqui a pouco as armas vão caindo, as armaduras vão caindo, e vai se abrindo para o Evangelho. E os filhos, com relação à família? Os filhos devem obedecer aos pais, que isso é justo. Honrar os pais o pai e a mãe é de tal importância que é o primeiro mandamento que o Senhor dá com promessa. E nós vemos na sociedade hoje, né, tantos jovens morrendo numa idade tão tenra. Por quê? O que é que essa maioria está fazendo? Olha, deve ser muito ruim, deve ser muito triste para uma mãe, hoje, domingo à tarde, já está nesse horário, na fila da penitenciária para fazer visita. É muito triste passar por uma revista íntima para visitar um filho. Está honrando? Aí amanhã Deus mata. Ah, coitado. Não, Deus mata. Se você olhar lá, Gênesis capítulo 38, você vai ver que Deus matou 2 picaretas que tinham lá. Se você olhar na igreja de Corinto, você vai ver que Paulo está dizendo, olha, está vendo? Por que vocês são assim? Há muito entre vocês que estão doentes, fracos, e não são poucos os que morreram. Morreram por quê? Morreram porque não estavam caminhando nos caminhos do Senhor e era uma batata podre dentro da comunidade de fé. É duro dizer isso, mas é a verdade, sabe? Então, os filhos, é tão importante que eles honrem aos pais, porque é tão importante que o Senhor dá uma promessa, para que corra tudo bem e que tu tenhas uma vida longa sobre a terra.
Nós precisamos dizer isso para os filhos. Porque a televisão está ensinando outra coisa, cara. A televisão está ensinando um outro jeito de viver. De o filho peitar o pai. A televisão está dizendo para ele que, ó, tu és velho. E, portanto, ó, fecha a tua boca. Não é isso que a palavra de Deus diz e você não pode aceitar isso. Agora, se você não ensinar a criança no caminho que deve andar, você vai apanhar do seu pai. Você vai apanhar do seu filho. Ensine a criança no caminho que deve andar. O filho que caminha na contramão do pai está em pecado. O filho que caminha na contramão do que está determinado na palavra de Deus está em pecado. E não acaba bem. Se não houver mudança de rumo, se não houver arrependimento, se não houver mudança de comportamento, não vai acabar bem. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai e esteja atento para obter discernimento. O filho que caminha na contramão está em pecado. Quantos filhos nós temos aí, mesmo nas nossas comunidades de fé, né? Que a gente tem visto que são rebeldes. Rebeldia é pecado. Rebeldia é pecado. E se não houver arrependimento e pedido de perdão, vai continuar em pecado, porque já na primeira aula eu disse que o pecado não acaba por decurso de prazo. Pecado que não é perdoado, ele vai ficar lá. E o que faz separação entre nós e Deus é exatamente o pecado. Recusar-se a se arrepender do pecado e se submeter às disciplinas, a pessoa que faz isso, ela se recusa a mudar de vida. Ela está aceitando, ela não aceita a disciplina, ela está aceitando a instrução que são pecaminosas. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre si, e só você e ele. Se ele ouvir, ganhaste para Cristo. Agora nós estamos tratando do relacionamento entre os irmãos da igreja. Nós estamos tratando do relacionamento entre a nossa comunidade de fé. Né? Quando esses líderes não ouvem o conselho do Espírito Santo, acontece uma série de problemas. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Está lá em Apocalipse, capítulos 2 e versículo 3 e capítulos 3, quando o João está fazendo a revelação de Apocalipse para cada um de nós. Está falando das igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Muitos líderes não ouvem os conselhos do Espírito Santo. Recusar-se a se arrepender dos pecados, submeter-se à disciplina, também é pecado. Há pessoas que se sentem meio proprietários da igreja. Se sentem meio proprietários. Especialmente aquele que está muito tempo lá. Já foi presidente, já foi secretário, já foi pastor das coisas da escola dominical, já foi isso, já foi, e acha que ele pode, que a igreja pode andar em torno dele. Ele é o centro e toda a igreja tem que girar em torno dele. E muitas vezes não se submete à orientação do Espírito. Muitas vezes comete pecado, mas não, ele se sente tão superior que não se arrepende dos pecados. E continua do mesmo jeito. Né? Mas, se não te ouvir, se ele fez alguma coisa, não te ouvir, leva 2 para testemunha. Se mesmo assim não te ouvir, leva para a sua comunidade de fé, para que a sua comunidade de fé julgue e tire aquela batata do meio da comunidade. Então, a igreja, pecar contra a igreja é permitir que essas coisas aconteçam e a gente luta para permanecer do mesmo jeito.
quantas igrejas acabam definhando e morrendo? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Né? Mas, quando quem não participa das ordenanças do batismo e da ceia, por exemplo, está pecando contra a igreja. Porque lá em Mateus 28, 19, está dizendo, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, e o que mais? Batizando-os. O que é esse batismo? É levando as pessoas a tornar público uma decisão que foi particular. Hoje o pastor estava pregando e disse, olha, se você está na sua casa, não está aqui, e quiser entregar a sua vida para Jesus, é provável que alguém tenha entregado a vida para Jesus. No seu particular. Agora ela vem para ser ensinada e publicamente ela dizer, olha, eu pertenço ao Senhor. Batizando-nos. Recebendo selo. Recebendo selo. Paulo instruiu a realização da ceia. Nós vemos lá, e o pastor leu hoje em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto a fazer a celebração da ceia do Senhor. E ele diz, o que eu recebi do Senhor, eu passo para vocês. Então, participar da ceia do Senhor é uma ordenança. Falsas opiniões sobre as ordenanças. O batismo não torna pública, o batismo torna pública a salvação. Tem gente que acha que é o contrário. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando. E a ceia deve ser feita até a volta do Senhor. Não é, porque está lá na Bíblia, mas nós não podemos, nós não temos. Não, a ceia deve ser feita, é ordenança, até a volta do Senhor. Que legal seria, né? Quando a gente estivesse participando da ceia e todo aquele barulhão da volta do Senhor acontecesse. Gente, olha, de pensar, nós estamos muito perto. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Toda essa agitação que nós vemos na sociedade, isso é mais sinais da volta do Senhor. E ele vai voltar, diz a palavra de Deus, assim como o ladrão na noite. O ladrão não agenda para ir na minha casa para roubar. E nós precisamos estar prontos, porque é desse jeito. E é interessante que o Senhor coloca uma medida, para a gente ter ideia de como vai ser, ele coloca uma medida de tempo, num piscar de olhos. Quanto tempo demora um piscar de olhos? É assim. Então nós precisamos estar preparados, porque num piscar de olhos vai ser um tumulto de tal maneira que os cemitérios vão ser abertos, as covas vão ser abertas, as pessoas vão estar saindo e subindo para encontrar com o Senhor nos ares. Depois nós, olhe lá em 1 Tessalonicenses. Então, queridos, nós precisamos estar prontos. Nós não precisamos ficar presos a essas picuinhas, a determinações teológicas, há determinações que estão fora do que estabelece a palavra de Deus. Nós estamos perdendo tempo. Enquanto ele não vem, o nosso tempo que temos é para pregar o Evangelho e glorificar o Senhor. É isso que nós temos que fazer. E não ficar brigando por picuinhas. E não ficar brigando por coisas que são tão tolas, perto da grandiosidade de pregar o Evangelho e dizer para o outro, Jesus Cristo mudou a minha vida e pode mudar a sua. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos ficar perdendo tempo, o tempo está passando. E obedecer a palavra do Senhor. As ordenanças estão aí para ser obedecidas. Por isso que são ordenanças. Quem não apoia o trabalho da Igreja de Cristo financeiramente está pecando.
Quem não apoia está pecando. Porque é a partir desse recurso financeiro que nós enviamos pessoas para o campo missionário. É a partir desse recurso financeiro que nós temos condições adequadas para reunir o corpo de Cristo num determinado lugar. Imagine você, olha eu como já estou aqui, se nós estivéssemos numa comunidade de fé, reunidos o corpo de Cristo numa igreja, sem luz, sem água. Então, nós temos que gerir o corpo de Cristo através do nosso recurso financeiro. Quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando. Aí nós vamos lá e cantamos. Qual é aquela música que tudo vem de ti, né? Tudo o que temos é dele. Mentira! Se eu não estou participando financeiramente com a obra do Senhor, eu estou dizendo que o meu salário é meu. E eu faço dele o que ele quiser, o que eu quiser. Eu estou mentindo. Sabe? Então, assim, nós precisamos, ou nós nos submetemos à palavra de Deus, ou nos submetemos ao que o chifrudo lá faz. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Conheço gente que ganhava um salário mínimo. A minha mãe morreu com 96 anos. Agora, janeiro do ano passado, dia 12. Mas eu achava legal na mãe o seguinte, a mãe recebia, eu ia com ela receber o salário, depois eu passei a receber sozinho, porque era muito dificultoso para ela. Mas a primeira coisa que a mãe fazia, ela orava a Deus, agradecia pelo aquele salário, e ali ela reservava já o dízimo e reservava a oferta para o Senhor. Primeira coisa, é das primícias. Não da sobra. Participar da obra. Nós não podemos causar discórdia na nossa comunidade. É pecado. É pecado essa história de ficar criando picuinhas dentro do corpo de Cristo para fazer divisão, para fazer dissensões. Isso é pecado. É pecado negar as grandes doutrinas que estão estabelecidas na palavra de Deus. Não se submeter à autoridade dos líderes da igreja é pecado. Fulano de tal, foi ele que disse. Não. Não, senhor. Ou você faz parte da comunidade e se submete à autoridade daquela comunidade, ou sai fora, vai para outra. Faça a sua própria igreja. Eu precisei perguntar. Já deu a resposta. Se não quiser se submeter àquela liderança da comunidade de fé, que foi Deus que estabeleceu, essa liderança pode estar errada? Pode. Mas vamos conversar então a respeito disso. Vamos conversar a respeito disso. Se não acontece, então... Entendeu? Então nós precisamos trazer a conversa, essa conversa trazer, se não tiver resultado, trazer testemunhas, se não tiver resultado, levar a comunidade de fé para que ela decida. Mas não simplesmente por um ato de rebeldia, não se submeter a essa autoridade. Dentro da nossa comunidade de fé, eu chamo de patamares, há vários momentos da vida cristã. Há aqueles que estão começando e que precisam do nosso cuidado. Há aqueles que estão na metade do caminho, que precisam do nosso cuidado. Há aqueles que estão um pouco mais avançados. Não há uma escala hierárquica entre cristãos. Nós somos iguais. E o corpo de Cristo vai se fortalecer quando nós nos sentamos juntos e um vai trabalhando no ajuda do outro. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos aumentar o conhecimento. Ele ficou muito chateado quando chegou na igreja e estava lá o pessoal do mesmo jeitinho, sendo alimentados por leitinho. Não, nós precisamos na nossa comunidade de fé olhar essa diferença, esses grupos
são iniciantes, os outros que têm um pouco mais de experiência, e nós nos juntarmos para crescermos juntos. Nos juntarmos para crescermos juntos. Nós não somos nenhum superstar gospel, nós não somos. E se nós achamos que somos, nós estamos pecando. Então nós precisamos trabalhar com todas as pessoas no sentido de fazer com que nós cresçamos no conhecimento da palavra. Vocês vão crescer. Ensinar a orar. Ensinar esses primeiros passos do Evangelho. Ensinar a orar. Ensinar a ter amor e atenção com as coisas relacionadas ao reino. Nós precisamos ensinar sem arrogância. Nós precisamos ensinar as pessoas, orientar essas pessoas com amor, com respeito. Com respeito. Nós precisamos fazer isso. Não há ninguém mais do que ninguém no reino. Nós podemos pecar contra o cristão desviado, né? Poxa, hoje no Brasil são em torno de 40 milhões de cristãos desviados. Você quer ver cristão desviado? Você vai ali na Praça 15, passa a mão no violão e começa a cantar assim, ó. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Você vai ver a multidão que vai chegar perto de você e ajudar a cantar. Como é que elas sabem? Porque estão desviadas do caminho do Senhor. Nós tivemos experiência nisso no projeto Lázaro, em que a gente distribuía café da manhã e o Gerson muitas vezes foi conosco, e o Gerson então começava a louvar. O que vinha de gente desviada dos caminhos do Senhor somos 40 milhões. E qual é o nosso olhar a essas pessoas? De condenação? Não. Alguma coisa aconteceu na comunidade de fé que levou essas pessoas para fora. Então nós precisamos cuidar delas. Nós não podemos deixar de perceber que há muitas pessoas também desviadas dentro da nossa comunidade de fé. Quando o cara para de olhar, ou de orar, quando o cara tem uma vaga lembrança da necessidade de ler a palavra de Deus, quando o cara começa a achar defeito na cadeira que compraram, no carpê, no não sei o quê, na luz que está piscando e deveriam trocar, e não sei o quê, sinal seríssimo de que o cara está colocando o pé em outro lugar. E nós precisamos ver isso. Porque tem muita gente que está fazendo parte do corpo de Cristo, mas está desviado do compromisso com o reino de Deus. Eu posso estar aqui, é um lugar legal, entendeu? Ninguém fala palavrão, é um lugar bom, é até gostoso daqui. As pessoas são legais e tal. Estou no corpo, mas não estou no reino. Se nós não sairmos desse estado de desviado, nós vamos experimentar uma segunda morte. O desviado, o nosso desvio começa no nosso coração. Assim como a conversão se deu a partir de um modo individual no meu coração, o desvio começa no meu coração. Quando eu começo no meu coração a cogitar por comportamentos, por atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus, o desvio é só uma consequência. É uma ação externa daquilo que já aconteceu faz muito tempo. O desviado se aparta do Deus vivo, o coração dele se endurece. Ele se torna insensível à palavra de Deus e à própria repreensão. E quando se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endireçais o vosso coração,
como na provocação, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura venha sendo brotada e nos perturbe. O pastor passou por mim, não falou. Eu fui lá procurar fulano de tal, não teve tempo. Vida, dor. É assim que nós começamos a nos desviar. Por bobagem, muitas vezes. Brigas familiares, disputa entre irmãos, facções, tudo isso são raízes que vão iniciar o meu processo de desvio. E você sabe que é mais fácil você falar de Jesus para quem não conhece a palavra de Deus do que você trabalhar na vida daquele que está desviado. Por isso, quando nós olhamos lá no Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, a própria palavra de Deus reconhece que é tão difícil trabalhar na vida de um desviado, que ele promete, a palavra de Deus promete galardão para aquele que consegue, através da sua instrumentalidade, através da ação do Espírito Santo, trazer um desviado de volta. Porque o desviado tem todos os argumentos para não voltar. O desviado conhece a palavra. Eu fui na casa de uma vez que a gente estava trabalhando, ele se converteu, entregou a vida para Jesus, caminhava e tal. Aí chegou um momento da vida, houve uma mudança de ordenamento na igreja e ele começou a murmurar e nós começamos a trabalhar na vida dele. Chegou um momento assim, esse último encontro, todas as argumentações dele foram derrubadas com luz, com base na palavra de Deus. Nós dizíamos, abre a tua Bíblia em tal lugar assim, assim. Ele lia. Abre a tua Bíblia em tal lugar assim, assim. Chegou um momento em que ele disse, olha, eu não tenho mais argumentos, mas eu vou continuar do meu jeito, não está certo assim, então, por favor, não volte mais à minha casa. É muito triste isso. É muito triste isso. Porque a pessoa deliberadamente decidiu abandonar. Começa no coração. As suas atitudes são atitudes que não agradam ao Senhor. Ele se torna perverso. Ele passa a entrar na roda dos escarnecedores. Ele passa a frequentar em lugares impróprios que ele jamais frequentaria. Ele se envolve em escândalos. Ele faz alianças com negócios desonestos. Ele começa a se estabelecer em escândalos na sua área profissional, comprometendo muitas vezes a própria família. Agora, nós não podemos simplesmente desistir, nós temos que trabalhar essa vida até o último instante, com a finalidade de que ele venha a se arrepender e retorne então ao caminho do Senhor. Pecados são muitos. Domingo que vem nós vamos dar uma guinada nesse assunto. Olha, domingo que vem. Durante a semana, valendo quantas vezes você conseguir ler. João 14:6. Disse o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós obedecermos a seguir o caminho, a verdade e a vida, muita coisa vai mudar em nós. Muitas vezes nós estamos no corpo de Cristo, mas nós não obedecemos
a andar no caminho, na verdade e na vida. Que Deus nos abençoe e que essa palavra de hoje nos ajude a compreender o quanto é importante andarmos no caminho, na verdade e na vida. Até semana que vem.